primeiro momento, petistas celebraram, comemoraram. Foi aquela palhaçada com a cara dos brasileiros, né? Todo mundo, Brasil inteiro de bem, ficou revoltado vendo as imagens. Só que eles sabem que aquela comemoração lá era momentânea, né? Que eles precisavam extravasar de alguma maneira, inventar aquela narrativa que fizeram ali com o Alfredo Gaspar. Só que agora, próprio André Mendonça, né, revela aqui que ele... Olha como que foi um teste de André. Ele diz agora, segundo o Metrópolis, que ele se surpreendeu com 2 ministros, que ele tinha, né, como certo o voto deles, Carmen Lúcia e Edson Fachin. A gente sabia muito bem, né, que esses personagens, mas o André precisava colocar à prova. Ele sabia que Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Moraes, né, o Alexandre Muxandão, todos esses ministros votariam para acabar, enterrar a CPMI. São extremamente aliados a Inácio, assim como Carmen e também Edson Fachin. Mas, para boa parte da imprensa, né, não são isentos, não tem nada a ver, são ministros técnicos, tal, toda aquela história, né, tal. E o André precisava pôr baila nisso. Quero deixar um recado aqui para vocês, você que está precisando perder medidas, emagrecer um pouquinho. Gente, nós temos o caminho certo. Com esse produtinho aqui, eu consegui emagrecer 20 quilos em pouco menos de 2 meses. Resultados que eu mostro aqui para vocês. Olha as imagens aqui, eu mostro sempre. Isso aqui era alguns meses atrás. Não faz um ano. Não faz um ano. Às vezes, o que a gente precisa é de um empurrãozinho. Igual eu precisei. Eu pratico atividade física todo dia e não estava conseguindo emagrecer. Por quê? Às vezes aquela ansiedade, né, aquela vontade de ficar comendo besteira toda hora, tal. O Slim Fervent ajuda você a controlar essa ansiedade, né, diminuindo um pouco o apetite, e totalmente natural. Nessas coisas de monjaro, tal, que a pessoa aplica e tá fazendo um mal danado. Não é porque eu não quero falar, não. Só dá um Google aí. Tá fazendo um mal danado para muitas pessoas. Isso aqui é natural. É totalmente natural. É um pó que você coloca na água, mistura, tal, e toma. Diminui o apetite, né, e você acaba perdendo medidas. Eu consegui assim. Foi um resultado de muito sucesso. Não estava conseguindo emagrecer. Para mim era fácil, muitos anos atrás. Mas a gente passa dos 40, fica difícil mesmo. Difícil mesmo. E me ajudou bastante. Por isso que eu gosto de colocar em todos os vídeos aqui, sabe? Porque eu sei que é um problema para muitas pessoas. É difícil emagrecer. Sozinho é difícil. A gente tem que fazer um planejamento, também tem que ter muita força de vontade, né? Eu falo sempre aqui, isso aqui não resolve. Sozinho, não. Depende disso, depende da gente. Se eu conseguir, eu tenho 46 anos, por que você não vai conseguir também? Né? Slim Fervent, ótimo produto, link aqui logo abaixo, muito bom para todo mundo que quer emagrecer. Toda aquela história, né? Tal. E o André precisava pôr baila nisso. Olha só, Metrópolis. Aquilo que a gente fala todo dia aqui. Mendonça se surpreende com o voto de 2 ministros no STF. O ministro se surpreendeu com 2 colegas de toga durante a votação do plenário da Corte, que definiu o encerramento da CPMI do INSS. A interlocutores, ele disse acreditar que o presidente do Supremo, Edson Fachin e Carmen Lúcia, o acompanhariam e votariam pela prorrogação das investigações pelo Congresso Nacional. Ambos, contudo, divergiram de Mendonça e se manifestaram pela conclusão, ou seja, pelo fim dos trabalhos. Nessa informação, a gente chega à seguinte hipótese, né? Que o André precisava mostrar para todo o Brasil quem eram esses personagens, o que eles estão dispostos a fazer, o que ele podia esperar daqui para frente. Agora, se a gente pegar e analisar, observar atentamente, né, todos nós estávamos na esperança de ter uma CPI do Banco Master. Óbvio que Davi Alcolumbre não vai fazer isso aí, não vai dar permissão para que isso aconteça, até porque ele sabe muito bem, né, o que envolve. Semana passada ele estava ameaçando ministros de impeachment,
né, se votassem para não encerrar a CPMI do INSS. Né? A gente viu aí, né, claramente. O André sabe também que, por exemplo, né, se tiver uma vamos supor que, na melhor das hipóteses, se aprove uma CPMI do INSS. O que poderia acontecer? Elementos da esquerda poderiam ganhar a presidência, a relatoria, por muito pouco. Eles não conseguiram colocar a Tabata Amaral lá na CPMI do INSS. Lembra? Que o pessoal da oposição, né, conseguiu, na madrugada, fazer toda aquela mudança lá, e foi o Carlos Viana, o Alfredo Gaspar, tal, e foi um trabalho incrível, porque foi mostrado para todo o Brasil que somente personagens da família de Inácio, na maioria, estavam envolvidos nos maiores escândalos. Filho, irmão, nora, tudo mais. Qual o próximo procedimento do André? Né? É trabalhar quietinho, tanto na CPI do Master, também aí para investigar, que a federal, a ala do André Mendonça, a ala da federal, já está atrás de todas essas informações a respeito de Lulinha, tanto é que saiu também, a própria Globo divulgou, que a Polícia Federal estava investigando fuga de Lulinha, né, lá para a Espanha. Tudo isso aconteceu. A gente vai observar a partir de agora ações pontuais, e a própria federal e também o André já disse, né, em diversas oportunidades, que não vai poupar ninguém. Não vai. Está imprevisível, né, tudo que ainda vai acontecer. Estava vendo esse comentário aqui, meus amigos, olha só. Mendonça e Fux, é isso de fato que aconteceu. Expôs 8 ministros do STF e ativou o plano B do dossiê do INSS. O que parecia ser o fim da linha para a investigação do século acaba de ganhar um novo e perigoso capítulo nos bastidores do STF. Enquanto o plenário votava pelo encerramento da CPMI, André Mendonça e Luiz Fux preparavam o plano B, que pode colocar os verdadeiros tubarões do esquema de 6 bilhões contra a parede. No vídeo, né, que ele coloca aqui, revela-se que a grande mídia, né, não noticiou, a votação de 8-2 no STF não foi uma derrota definitiva para a justiça. Pelo menos para André não foi. Estava tudo calculado. Né? O ministro André Mendonça utilizou sua posição estratégica como relator penal para blindar o dossiê das fraudes do INSS, porque o sistema está em pânico com o que está guardado na sua gaveta. Vamos acompanhar para ver se isso é verdade, né? O que vai se descobrir? A ilusão da derrota, porque o fim da CPMI política foi o gatilho para a fase mais letal da investigação criminal. O dossiê de 6 bilhões, os detalhes das associações fantasmas que sangraram os aposentados brasileiros. O significado real da fala de André, né, que ele falou a respeito aí no voto dele e tal, que não podia deixar, né, um caso tão grave como esse impune, né? O André já está ali, ó, o significado real, tal, como Operação Compliance Zero da Polícia Federal agora tem acesso a dados que tentaram esconder. Isso é um fato. O Supremo hoje não está na mesma posição de, por exemplo, 1 ano, 2 anos atrás. Ninguém sabia dessas barbaridades de Alexandre de Moraes, né? Esse escândalo todo que a Globo divulgou através de Malu Gaspar, Lauro Jardim. E a gente tem a certeza exata que Bolsonaro não passa de um refém político nas mãos desses personagens, porque quando ele foi preso lá, que eles soltaram aquela situação ali, que ele queimou a tornozeleira, que Bolsonaro não sei o que da tornozeleira tal, já era, né, meus amigos, um pressuposto do escândalo Master que estava despontando aí, tanto é que naquele momento ali o tal do Daniel Vorcaro, ele tinha sido preso, foi solto naquela semana, tudo para abafar esse escândalo grave, né? E a gente falava isso na época, no dia que o presidente Bolsonaro foi preso, lá no sábado, né, naquele sábado lá, eu estava em São Paulo, né, fiz uma live lá do local que eu estava e a gente falava justamente isso, né, justamente essa barbaridade. Aqui, nosso querido Gerson, né, Gomes,
Ele detalha, olha só, Alexandre sabe que o fim dos seus dias no STF se avizinha, ou seja, se aproxima. Diante das provas e delações que o incriminarão decisivamente no imbróglio do Banco Master, extravasa sua psicopatia rancorosa em Jair Bolsonaro, Braga Neto, nos motoristas de caminhão e até em patriotas exilados. O Gerson fala aqui, ó, olha só, que ele vai cair, lógico. Isso já é esperado. Vai cair atirando para todos os lados. O Gerson é um analista extremamente perspicaz, né? Vamos ver aqui, ó. Essa questão do Eduardo Bolsonaro, como a questão do general Braga Neto, e eu vou avançar até mesmo a questão da multa, daquela multa bilionária que o Alexandre de Moraes também colocou para execução junto à primeira instância, colocando os caminhoneiros completamente desesperados aí nos últimos dias. Eu tenho a mesma interpretação para os 3 fatos. Para mim, Alexandre de Moraes está pressionado, está contra a parede, está nos seus estertores e vai cair atirando. Ele sabe que a partir de 2027 ele não terá essa caneta mais. Essa caneta que ele fica assinando uma série de perversidades, muitas, que inclusive acabam redundando em sofrimento, em perseguição, é exatamente a imagem que foi passada no CIPEC e no ambiente internacional de que o Brasil vive uma espécie de um estado de exceção. Eu fico constrangido como militar que esse tipo de ordem ela extrapola completamente e, no caso do general Braga Neto, é uma tortura. Da mesma forma que está sendo feito com o general Heleno, que está numa prisão domiciliar com uma série de restrições, inclusive fazendo com que a esposa, uma senhora idosa, tenha uma série de problemas para administrar essa prisão domiciliar em alguém que hoje nós já sabemos que já começa a ter sinais de Alzheimer, tem problemas em relação até à administração da casa. Você vê o nível de maldade. O Gerson, ele é militar, ele é coronel, né? Reformado. Esse é das antigas, né? Tem coragem de expor, tem coragem de falar, tem coragem de mostrar, tem coragem de contar tudo que está acontecendo. Não se esconde, né? Não se esconde. Você acha que barbaridade que estão fazendo com o general Heleno, que é um herói nacional? O Braga Neto, a mesma. Não é porque a gente gosta dele, dos dois, do Paulo Sérgio e tal. Não, são condecoradíssimos daquele antigo, né, exército brasileiro. É uma perversidade gigantesca. O que alguns generais, que também deveria ter, né, um compromisso com o Brasil. Ninguém está falando de golpe, não, nada disso, mas a gente está concluindo assim, não se chocar com seus próprios companheiros nessa situação. O próprio presidente Bolsonaro, né, é uma lástima. Aqui, por exemplo, o Cláudio Dantas está falando a respeito daquela decisão de Alexandre de Moraes. O André sabe o que pesa sobre a guarda dele. As maldades sem fim. Os 7 bilhões de multa, poucos se atentaram para falar isso. 7 bilhões de multa, saí bem esta semana, né? Acho que foi no domingo, ontem, que a Revista Oeste trouxe. Imagina, o cara aplicar uma multa de 7 bilhões em alguns caminhoneiros ali que nunca mais vão ter condições de tirar essa multa aí enquanto o Alexandre de Moraes for ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falo uma coisa para vocês. Vocês estão observando essa situação lá no Irã com os Estados Unidos, tal. Daqui a alguns dias vai faltar petróleo. Não vai ter diesel, não vai ter gasolina, por causa dessa situação toda. E o que tiver vai estar caríssimo. Tem gente que fala que vai estar até mais de R$15 o litro do diesel. E a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil. Uma vez que aumenta, é praticamente impossível baixar. A não ser que venha um outro governo, comece tudo do zero, tal. A gente sabe muito bem disso. Imagina os caminhoneiros querer tomar alguma atitude agora, sendo que alguns dos seus colegas tomaram 7 bilhões de... Tudo isso é programado ali, tintim por tintim, nada, absolutamente nada, meus amigos, é por acaso na situação desses personagens. Até porque aqui, ó, é o que eu falo para vocês. A conversa secreta de Lula e Moraes após mensagens de Vorcaro.
após tudo isso vazar. Eles se reuniram aqui, ó, fora da agenda oficial, no início de março. Eu falo outra coisa aqui que é um detalhe muito importante. É inadmissível um juiz se encontrar com qualquer personagem da política. O Alexandre de Moraes pode cair para ele aí, ter que julgar o Lula, mas a gente sabe como a coisa funciona. É óbvio. Caiu nele, caiu na PGR, nada acontece. A própria Globo fala que o Supremo e o governo Lula, né, eles são irmãos siameses. São gêmeos, né? Um depende do outro. Isso é inadmissível. E ainda eles arrotam Estado Democrático do Direito, vive o Estado Democrático do Direito para cá, Estado Democrático do Direito para lá. A bem da verdade, isso aqui, que está na relatoria de André Mendonça, não vai ficar impune. O André não vai deixar isso aí barato. Vocês podem ter certeza, olha só. Lulinha atuou como assessor da Fictor, na Folha de São Paulo. Era essa a principal notícia que o André precisava. Aí eu não vou dar conta de tocar tudo, né, diante de tantas narrativas que vêm da esquerda. Esse elemento aqui ele já tem para pegar o Lulinha. Alvo da PF, CEO da Fictor, é amigo de políticos e do filho do presidente Lula. Tá? CEO da Fictor é alvo da PF em operação contra fraudes, 500 milhões de reais. Ralado, que é ligado ao Comando Vermelho, comandava a rede de laranjas usado por esse amigo do Lulinha. Tudo aqui, ó. Olha só. PF aponta ela entre a Fictor e Comando Vermelho em esquema milionário. Cúpula da empresa que o Lulinha é assessor usou laranjas da célula paulista do Vermelho em fraudes. O André já tinha o que ele precisava, né? A gente está mostrando aqui. E um detalhe. Não vai demorar muito para as coisas começarem a acontecer, porque a gente se surpreende com, às vezes quando a coisa está parada, tal, pá, começa a vir Malu Gaspar, Lauro Jardim, trazendo isso, trazendo aquilo, com as fontes que eles têm hoje na Polícia Federal e também lá no Judiciário, tá? É apoiar o André porque tem muita coisa ainda para acontecer nesses próximos meses. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Tô de volta daqui a pouco.